coisa, o reino de Deus sempre existiu. Existem pessoas que ficam brigando por marcação de tempo entre o primeiro versículo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, tal. Tem gente que fica brigando por tempo, ou bilhões de anos que houve entre o primeiro versículo e o segundo versículo. Entenda uma coisa, naquela época o tempo do homem, da nossa contagem, não havia sido estabelecido. Amém? Só depois, qual é a primeira coisa que Deus cria? Haja luz, e houve luz. Depois ele começa a estabelecer os grandes luzeiros, ele começa a estabelecer dia e noite, estações, meses, anos. Só depois que começa a haver uma contagem. Então, se os cientistas vão e calculam quantos anos tem um fóssil, até pode. Os antropólogos, até pode. Mas não havia contagem entre esse primeiro versículo e o segundo versículo. O que nós temos que entender é que as coisas de Deus já estão estabelecidas. Amém? A minha vida e a sua vida já estão estabelecidas no Pai, através de Jesus. Amém? O reino de Deus sempre existiu. A palavra coroa, lá em hebraico, lá no original, é keter. A keter de Deus está lá. Antes da fundação dos séculos, a keter já existia. A coroa simboliza o quê? Simboliza um reinado, simboliza um governo. Então, a keter, o governo de Deus resolveu se manifestar a nós. Através da criação, da sabedoria e do conhecimento, Deus se manifesta a nós criando o universo. E a primeira coisa que Ele cria, através da ordem da palavra, nós estamos estudando aqui na segunda-feira, através da ordem da palavra é a luz. Porque o que existia aqui era caos. E a palavra caos e trevas, elas são a mesma coisa. E o que Deus começa a fazer, Ele dá uma ordem contra o caos existente. Ele coloca luz onde não havia luz, onde havia só trevas. Amém? Estão entendendo? Então, o princípio da criação é a retirada do caos. E para se retirar o caos, tem que se colocar luz. Amém? Então, Jesus já estava na criação. Se você pega Provérbios 8, a partir do 8, do 7, vai falar sobre a sabedoria. Jesus é aquela sabedoria de Provérbios. Ele estava no início com Deus, criando todas as coisas. Então, a primeira palavra de ordem, haja luz, Jesus era essa luz. Por isso que ele se intitula, eu sou a luz do mundo. Por isso que Isaías, todos os profetas anteriores, falam que o povo que vivia em grandes trevas, veria uma grande luz com a vinda de Jesus. Então o reino de Deus, ele já está lá, ele independe de mim e de você. Então o que nós temos que entender é que é uma graça poder participar do reino de Deus. Nós não temos nada a ver com isso. Entenda uma coisa, é tudo sobre Jesus. Jesus é o centro, eu e você não somos o centro. Jesus é o centro do universo, porque coube ao Pai que fosse assim, não a mim e a você. Amém? Eu queria que nós pudéssemos estudar, então, preste bem atenção. Aqui tem ordem e luz, aqui tem caos e trevas. Então, quando essa coisa de luz e de trevas, elas se mesclam, começa a haver um desequilíbrio, tá? Ajunta aqui a luz, ajunta aqui as trevas, ajunta aqui a ordem de Deus e ajunta aqui o caos. Então, toda vez que tem um desequilíbrio, é necessário que venha um juízo. E para haver o juízo, Deus estabelece juízes. Tá? O juiz quem é? Juiz é aquele que vem para julgar as causas e estabelecer um governo. Então, quando o povo de Deus foi estabelecido na terra de Canaã, vocês se lembram quais os dois únicos que entraram? Caleb e Josué. Sabe por que eles entraram? Por quê?
Uma palavra bem pequena. Fé. Eles tiveram fé e ficaram vivos. Então, olha, você aprende uma coisa de uma vez por todas: a fé protege. A fé preserva a vida. A fé alonga a vida. A fé guarda. Por isso que Josué e Caleb foram guardados e foram os únicos que entraram na terra prometida daquela geração que saiu do Egito. A fé guarda. Amém? Josué, ele era da tribo de Efraim. Guarda uma coisa, a tribo de Efraim, ela tem uma promessa de representação da igreja. Caleb era da tribo de Judá. A bênção de Jacó sobre as 12 tribos, quando ele abençoa Judá, ele fala: o cetro, que é o cetro do reinado, não se apartará da sua mão. Então, Caleb era de Judá, já havia uma representação. E Josué de Efraim. Eles se estabeleceram. Josué morreu, mais ou menos com 110, 120 anos, eu não me lembro de cor. E ele foi enterrado na sua terra de herança, lá na tribo de Efraim. E a geração que veio depois de Josué continuou a guardar o Deus de Israel, continuou a guardar as leis. Mas as próximas gerações não guardaram. Eles começaram, porque Deus livra do inimigo. Preste bem atenção, conosco também é assim. Deus nos livra do inimigo, mas ainda o inimigo é o príncipe dessa terra. Nós somos obrigados ainda a conviver com ele. Todo cristão tem que ter muita consciência disso. É uma guerra. É uma guerra. Então eles continuaram ali e se perderam no meio dos povos vizinhos, daqueles que anteriormente Josué havia vencido, para poder estabelecer o povo naquela terra. Então, eles ficaram ali perdidos e Deus começa então a levantar juízes. Por que juízes, né? Interessante. Porque primeiro Deus levanta 2 líderes. Primeiro levanta Moisés. Moisés era um levita, era da tribo de Levi. Nenhum levita que nasceu lá entrou em Canaã, só Judá e Efraim. E aí o Senhor começa a levantar juízes. Então, o povo estava 8 anos oprimido, Deus levanta Otiniel. Otiniel restabelece a ordem e o povo tem 40 anos de sossego. Depois, os moabitas, o povo peca de novo, larga o Senhor de novo. Por 18 anos eles sofrem a opressão dos moabitas. Deus levanta o outro juiz, que é Eude. E o povo passa a ter 80 anos de sossego. Olha só a proporção. Olha só a proporção de paz quando nós resolvemos obedecer a Deus. A maioria do caos na nossa vida é porque nós desobedecemos. Porque Deus tem uma ordem pré-estabelecida. A coroa, a Keter, já está lá antes de mim e de você. Então, quando a gente desvia, quando a gente sai, o caos vem sobre a nossa vida. Eu gostaria que você pensasse em caos e equilíbrio, em trevas e luz, em toda a ordem da criação. No macrocosmo e também no microcosmo. No nosso corpo. Quando a nossa saúde não está bem, as nossas células estão caóticas, alguma briga imunológica lá está muito grande. Eu falo muito para os meus netinhos: olha, se você comer isso aqui, o soldadinho no seu corpo vai ficar bem forte e ele vai poder vencer a guerra. É assim, né? É assim. Nós temos que aprender a andar de maneira correta, como Deus nos dá. Precisamos aprender a nos alimentar espiritualmente de maneira correta, para que os soldadinhos, a nosso favor, possam vencer a batalha. Amém? Então Deus levanta, né? Otiniel, o povo tem 80 anos de sossego. Depois eles têm 20 anos debaixo da perturbação dos cananitas, que eram os que habitavam a terra antes de Israel entrar. Deus levanta Débora, uma juíza, uma mulher. Eles têm 40 anos de sossego. E depois eles entram debaixo da opressão dos midianitas. Estavam debaixo da opressão dos midianitas por 7 anos. E aqui eu gostaria de me deter um pouquinho, sobre Gideão.
Porque eu acho que em tudo nós somos muito parecidos com esse povo de Israel, nós somos muito parecidos com Gideão, né? Então, Gideão era uma pessoa comum, ali no meio do povo de Israel. Deus vem, visita Gideão, depois Gideão vai julgar, porque a gente não fala reinar, a palavra que a Bíblia usa é julgar, ele vai julgar Israel por 40 anos, né? Então, olha, abrir comigo lá em Juízes 6, vamos ver a situação de Gideão aqui. Não tem como a gente ficar alienado do que o nosso país está vivendo, né? Então, lembre também que essa palavra de ordem, luz, caos e trevas, esse desequilíbrio que o nosso país está vivendo, ele precisa da presença de Deus agora. Amém? E quando Deus levantava aqueles juízes, gente, olha, preste bem atenção aqui numa coisa que eu vou falar. A gente tem a tendência de pegar as coisas de Deus e achar que elas se processam igual as daqui da terra, elas não são. Deus é um Deus que interfere. Ele interfere no curso normal aqui da terra. Amém? Então, eu não posso querer pegar a palavra de Deus e tratá-la como eu leio um livro, qualquer livro, e faço o ensino desse livro como eu faço aqui na terra. Ou eu pegar qualquer coisa do tratamento das coisas espirituais e achar que eu posso fazer, que elas ocorrem como as daqui da terra, porque elas não ocorrem. Lá em Isaías, Deus fala, olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então você tira por base por aí. Não é igual. O que nós temos que fazer é mais ou menos caminhar que nem Caleb e Josué, é ter fé. O justo vive de fé em fé, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. Então, nós temos que ter fé, fé num Deus que interfere, amém? Fé num Deus que muda o curso, porque nós ainda estamos nesse mundo sujeitos a todas as coisas que todo mundo, os que não têm o Senhor, os que têm o Senhor, os que são idólatras, os que não são, nós estamos sujeitos a tudo ainda. A única diferença nossa e deles é porque nós temos fé num Deus vivo. Essa é a nossa base. Amém? Então, abre comigo lá em Juízes 6. O anjo do Senhor, 6:11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, que é o pai de Gideão, o Abiezrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse, vai o quê? Nessa tua força, e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão. Diálogo interessante, né? O Senhor olha para mim e para você. Ele nos chama pelo nosso nome, né? Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem só. Preste bem atenção, gente. Quando Deus fala, Ele cumpre. Amém? A fidelidade de Deus é uma das características mais marcantes que Ele tem. Naquele cântico de Maria, que é o Salmo 36, se você ler lá o Salmo 36, você vai ver que Maria tirou aquele cântico de lá, né?
ela fala que a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque com poder ele tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Né? Aí ela vai entrando, ela fala, porque a sua justiça é majestosa como os montes. Amém? E ela fala que a fidelidade de Deus alcança as nuvens. A palavra de Deus fala que mesmo que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Amém? Isso aí é para a gente respirar e liberar. É um sossego da vida cristã. É você ter certeza de que aquilo que Deus chama, Ele é fiel para cumprir. Deus está fazendo um chamamento aqui para Gideão, né? Primeiro, Gideão, todo Israel, eles estavam apavorados. Sabe por quê? Os midianitas, eles eram inimigos saqueadores. O povo estava sendo saqueado, roubado. Ninguém aqui sabe o que é isso, né? O povo estava sendo saqueado, roubado. Então, por que Gideão estava lá malhando o trigo no lagar? Lagar, todo mundo sabe, que é o lugar de pisar uva. Geralmente era um lugar fechado, para que quando a uva fosse pisada, para poder virar o vinho, ficar ali, como chama o processo lá? Fermentando, não houvesse mosquitos ou qualquer outro animal que interferisse. E o trigo não, o trigo era malhado no eirado, em cima, porque as casas eram retas, né? Elas não tinham telhado, e às vezes eles malhavam o trigo no telhado, ou malhavam o trigo nos campos, porque ele precisava do sol. E Gideão estava malhando o trigo no lagar. Já era uma forma de se esconder para não ser mais saqueado. Essa é a reação de quem é saqueado, de quem é roubado. Você quer guardar o pouquinho que você tem. A gente fala, nossa, Gideão era covarde. Talvez fosse, eu e você somos também. Então a gente quer guardar o pouco que tem. Né? Ele estava tentando preservar ali o que ele tinha daquele trigo. Né? E veio o anjo, que aqui no caso é o próprio Senhor, senta lá debaixo do carvalho e vai começar um diálogo com Gideão. Né? Qual a primeira frase? Como Deus chama Gideão? Gideão, homem o quê? Valente. Oh, meu Deus do céu. Que coisa, né? Oh, Gideão, homem valente. E o Gideão estava lá, quietinho, morrendo de medo, né? Dos inimigos. E o Senhor começa um diálogo com ele. E quando Deus fala que... Ele fala, ai meu Senhor, se o Senhor é... A primeira coisa é a reclamação, né? A nossa com Deus, a nossa primeira oração, quando a gente está numa tribulação, você pode ter certeza que não é uma oração, é uma reclamação. Nós somos muito parecidos aqui com Gideão. Primeira coisa que ele já ficou na defesa e foi reclamar com Deus, Senhor, o Senhor nos abandonou, o Senhor abandonou Israel. Cadê os seus grandes feitos? Cadê todas aquelas coisas que os nossos pais falavam, que o Senhor nos livrou lá na terra do Egito, etc, etc. E a segunda coisa foi a murmuração, né? Primeiro ele reclama, faz a reclamação bem exposta, depois ele murmura. Eu sou, quem é que falou isso aqui? Bem parecido? Eu sou da menor família, de uma das menores tribos. Quem é que falou isso? Saul, lá em 1 Samuel 9, lembra? Saul falando para Samuel, que foi o último juiz, então ele está reclamando aqui, Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada, né? Também era benjamita, Saul. Então ele fala, Senhor meu, aí Deus fala, não, você vai livrar a Israel. Ele fala, mas como eu vou livrar Israel?
E Deus, no 16, fala: eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Então a gente vê que Gideão, ele ouve a voz de Deus, eu não sei se por temor, por medo, porque que é, ele destrói o primeiro altar a Baal e é jurado de morte. Eu vou resumir aqui para a gente não ter que ler tudo. E ele depois você leia na sua casa, é bem interessante. E ele é jurado de morte. E quando os inimigos vão para matá-lo, o pai dele o livra da morte. E depois Gideão, no 34 aqui, fala: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a trombeta, e os difícil falar esse nome, abiezritas se ajuntaram após ele. Então ali, Gideão começa a ter um tempo de intimidade com o Senhor. Eu não sei se a gente deve fazer isso que Gideão fez, não. Ele começou, então, a falar: se o Senhor está mesmo comigo, eu vou pegar esse novelo de lã aqui que eu tenho, vou colocar lá no orvalho. Se ele amanhecer molhado, é porque o Senhor está comigo. Então, ele foi, botou o novelo lá, e quando ele acordou de manhã, ele pegou o novelo, a Bíblia fala que ele espremeu, deu um cálice de água lá. Aí ele virou e falou: Senhor Deus, olha, o Senhor não fica bravo comigo, não. Mas eu vou fazer mais uma prova. Eu vou pegar outro novelo, vou botar lá fora. Se ele amanhecer sequinho, é porque o Senhor está comigo. Será que a gente é parecido com Gideão? Não é? Sabe por quê, gente? A tendência nossa é ver, é acreditar naquilo que a gente vê, e não no que a gente não vê. A tendência dessa carne é acreditar nas circunstâncias. A circunstância de Gideão, ele tinha dificuldade de ver até ele mesmo. Ele se considerava um coitado. Ele não se considerava capaz. Ele considerava a tribo dele a menor tribo. Ele considerava a família dele uma das famílias mais desprezadas. Ele se considerava um coitado ali. Ele tinha dificuldade de enxergar. E Deus enxerga, Deus não olha como o homem vê. Deus olha o coração. Deus enxergava em Gideão um homem valente. Deus enxerga em mim e você uma pessoa valente de fé. É isso que Ele espera para que nós possamos responder para Ele. Deus não espera o tempo todo as nossas reclamações. Por que que Deus não fez assim? Por que que Deus não fez daquele jeito? Deus espera apenas uma resposta de fé, no mínimo da nossa parte. Amém? Então, Gideão continua, prossegue a ida dele com o Senhor, e ele começa a juntar o povo de Israel. Ele consegue juntar 32 mil homens. Agora aqui, olha, os midianitas estavam acampados. A Bíblia fala que eles eram como gafanhotos. Eram muitos, muitos, muitos. E eles iam se levantar, eles queriam acabar com a terra de Israel, dizimar tudo e tomar conta. A Bíblia fala que não dava nem para contar a quantidade de homens guerreiros que eram os midianitas. Então, ele consegue ajuntar 32 mil homens com o chamado que Deus deu. Aquele homem tímido, medroso, aquele homem roubado, aquele homem que estava se sentindo lesado em todo sentido, ele consegue ajuntar 32 mil homens. E Deus fala para ele: o Gideão, declara aí, ó, quem for covarde não venha. E o Gideão obedeceu, né? Porque ele fez lá a provinha do novelo e tudo, começou até um pouco mais de fé, né? Aí ele obedeceu, ele falou: quem é covarde não venha. Sabe quantos homens foram embora? 22 mil homens. Sobraram 10 mil, que prova de fé. 10 mil homens. E o Senhor virou para Gideão e falou: olha, Gideão, eu não vou ficar ainda com esses 10 mil, não. Leva o povo para um ribeirão ali, que eu vou, dentre esses 10 mil, eu vou escolher alguns. Não falou quantos ainda. E aí era aquela história de quem bebesse lá com a língua lambendo a água, Gideão ia mandar embora. E quem fizesse uma conchinha com a mão, Gideão ia agregar para o exército dele. Sabe quantos homens Deus deu para Gideão? 300 homens. Para lutar com aquele povo que era como um gafanhoto. Prova de fé, hein? Será que Deus faz assim comigo e com você? Faz. Às vezes o recurso que nós temos
na nossa guerra é tão pequeno e a gente fala, Senhor Deus, como eu vou vencer essa batalha que é tão grande, né? E o Senhor, olha, vai do meu jeito. O meu recurso aparentemente pode ser pequeno, mas vai do meu jeito. Amém? Então, Gideão foi, e ele ainda estava inseguro. E Deus falou para ele, olha, Gideão, vai à noite, pega um homem de confiança seu aí, e vai à noite lá no acampamento dos midianitas. Vai lá. Gideão falou, não sei o que Deus quer, mas eu vou. Foi. E quando ele chegou, escondidinho lá, ele viu um soldado contar o sonho para um outro soldado. E o soldado falou assim, olha, essa noite eu sonhei que tinha como se fosse um pão torrado aqui em volta do acampamento. E esse era uma torrada, uma coisa assim estranha. E essa torrada veio na tenda do comandante e virou a tenda de cabeça para baixo. Olha, eu acho que é o tal do Gideão, que tem o Deus de Israel, que vai acabar conosco. E Gideão ouviu aquilo e voltou bem feliz. E a ordem que Deus tinha dado para Gideão é que ele atacasse à noite. E ele dividiu os 300 homens, 100 num canto, 100 no outro e 100 no outro, para aquele apinhado de gafanhoto. E falou assim, olha, numa mão vocês seguram a trombeta, quando eu der a ordem vocês tocam a trombeta, e na outra mão vocês seguram um cântaro. Como que vai para a guerra com uma trombeta e com um cântaro? E esquisito, né? Deus não mandou segurar a espada. Não é assim conosco? Às vezes nossos recursos para a guerra não tem nenhum. Às vezes o recurso que nós temos para a guerra é a espera. E nessa espera ter fé. A fé não sai do contexto, porque a fé vem lá do Queter. Ela já está antes da fundação dos séculos. O gerador de fé no nosso coração é o Pai. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Amém? A nós cristãos cabe ter fé, como Josué e Caleb tiveram. Não é outra coisa, não é complicar. Tenha fé de que Deus vive. Tenha fé de que Deus é justo juiz. Tenha fé de que Deus vai julgar o caos da sua vida, o caos nesse país, o caos dessas coisas que têm acontecido, amém? Então ele foi, obedeceu ao Senhor, e de noite, na hora que o Senhor Deus deu a ordem, eles tocaram as trombetas, e logo em seguida que eles tocaram as trombetas, eles quebraram os cântaros. E a Bíblia fala que os midianitas ficaram tão apavorados, eles começaram a fugir. É Deus que coloca, ele tira o caos da sua vida, preste bem atenção. Ele tira as trevas da sua vida, onde houve desobediência, porque as trevas ocupam o espaço. A desobediência, ela entra com as trevas, ela entra com o caos. Então, quando a luz vem, o Senhor tirou o caos da vida daquele povo e colocou lá no meio dos midianitas. Eles ficaram tão apavorados que começaram a matar uns aos outros, enfiar a espada uns nos outros e fugiram. E Deus deu essa vitória para Gideão desse jeito. Então, o que eu gostaria de trazer aqui nessa manhã é que nós pudéssemos ser fortalecidos. Sabe o que é, gente? Quando a gente prega a palavra de Deus, não sei quantos de vocês são chamados para falar alguma coisa sobre a palavra de Deus, não precisa ter um público sentado, formal como igreja, ou falar para uma pessoa, para sua família, no seu trabalho, para qualquer coisa. A gente prega a palavra de Deus e a gente ora pedindo, Senhor, qual é a necessidade daquele coração. Não é aquilo que eu acho bonito pregar, não é aquilo que eu gosto de falar, mas é a necessidade de quem está ouvindo, porque senão se torna uma palavra inócua, se torna uma palavra ineficiente. A gente tem que orar pedindo ao Senhor o que é que Deus quer trazer de consistência nos corações daqueles que se dispõem a ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, que essa palavra sirva para aumentar a nossa fé nessa manhã. Essa palavra sirva de ânimo, de bom ânimo, que nós somos muito parecidos com o povo de Israel. Nós somos muito parecidos com Gideão.
Às vezes tem gente que passa a vida inteira malhando trigo no lagar. A vida inteira, não é só um período de opressão, não. Sai da opressão, mas não descobre quem ele é. Não descobre o chamado de Deus. Não descobre a fortaleza que ele tem no Senhor. Amém? Abre comigo ali em João. Eu gostaria de ler aqui. Eu acho lindo esse trecho de João. João 8. Vai fechar bem tudo isso que a gente está falando. João 8, 12. Todo mundo achou? Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Você tem a luz. A luz da vida está dentro de você, de mim. Nós não somos aqueles que andam em trevas mais. Amém? Isso aqui é a palavra de Jesus. Desafiaram-no os fariseus. Tu testificas de ti mesmo? O teu testemunho não é válido. Aí eles levam para a racionalidade, eles levam para as palavras, e Jesus está levando para a vida, Jesus está levando para a retirada do caos, Jesus está levando para a retirada das trevas, Jesus está levando para a retirada da morte. E eles vêm com o puxado altamente teológico da cabeça deles, né? E Jesus responde: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Aqui em João 3, eu gosto de citar esse versículo, quando Jesus conversava com Nicodemos, Jesus responde a pergunta de Nicodemos: Nicodemos, quem pode falar das coisas lá do alto, senão aquele que lá de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ele falava dele mesmo. Por isso que Jesus tem toda a autoridade de falar do reino de Deus. Jesus tem toda a autoridade de implantar o reino de Deus na terra. Porque ele é do reino. Ele é o único que veio de lá. Amém? Entende isso? Por isso a Queter foi devolvida a ele. A coroa do reinado foi devolvida a ele, porque sempre pertenceu. Amém? Então ele fala aqui com muita... ele fala: vós julgais segundo os padrões humanos, eu a ninguém julgo. Agora primeiro ele fala que ele é a luz do mundo, depois ele vai entrar na questão do julgamento. Lembra que o caos e as trevas, a luz e a ordem estão de cá. Quando há um desequilíbrio, vem o julgamento. Então agora aqui ele vai entrar na questão do julgamento. Ele fala: olha, vocês julgam segundo padrões humanos. Nós somos mestres. Não, né? Ai, não, de jeito nenhum. Que não, de jeito nenhum. Você já bateu um olho numa pessoa, você já julgou 300 mil vezes, não precisa nem ela conversar com você. Já criou um clima, muitas vezes de antipatia, muitas vezes de simpatia. Porque você fez o seu julgamento. Nós somos assim. Então Jesus quer que nós aprendamos. Olha, quando Jesus levantou lá Gideão, levantou todos aqueles homens, não foi para que eles julgassem segundo o coração deles. Porque o julgamento derrota o inimigo. Quando vem de Deus, o julgamento derrota o inimigo. Por isso que Gideão foi capaz de derrotar o inimigo. Porque, entenda, o julgamento não é só um juiz sentar lá na cadeira. Esses dias a gente está assistindo muito a televisão, né? Estamos vendo os nossos juízes trazendo a palavra a respeito do nosso país. Mas com Deus, o julgamento é mais profundo, porque ele é de uma ação tremenda. O julgamento é para tirar as trevas, tirar o caos, tirar a garra do inimigo onde ele colocou. Amém? Esse é o julgamento que vem de Deus. Esse é o julgamento que tem que habitar em meu coração e em seu coração. Amém? Então, Jesus fala: vós julgais segundo os padrões humanos. Eu a ninguém julgo. Nem ele, quando era homem, ele quis julgar como homem. E ele fala: mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas. Porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Olha só que autoridade, né?
Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Porque todo julgamento em Israel tinha que ter no mínimo 3 homens. 1 e mais 2. Para começar lá, o culto deles, a sinagoga, qualquer coisa tem que ter 3 homens. Testemunho de 3. Então vocês vão ver Paulo aconselhando todo tipo de julgamento que tenha no mínimo 3. Para não ficar uma coisa imparcial. Tá? Então ele fala, eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis e nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. Se você já conhece Jesus, você conhece o Pai. Amém? Porque Jesus, ele lá em 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, fala que ele veio com o ministério da reconciliação. Reconciliar a humanidade com o Pai. Nós já fomos reconciliados com o Pai. Sabe por quê? Nós éramos inimigos do Pai. Inimigos do Criador. Inimigos do reino de Deus. Jesus vem através da cruz, ele faz a ponte da reconciliação, nos introduz na Queter, nos introduz no reinado de Deus. Nós somos participantes do reino de Deus, através do ministério de reconciliação de Jesus Cristo. Amém? Então ele fala, uma vez mais disse Jesus, vou retirar-me, vós me buscareis, e morrereis no vosso pecado, porque para onde eu vou, vós não podereis ir. Disseram os judeus, por acaso irá ele matar-se a si mesmo? Olha só, é por isso que diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Porque eles acreditavam naquela época que quem se matava não poderia estar com o Pai, né? Mas ele continuou, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Essa palavra de Jesus é minha e sua. Nós não somos desse mundo. Porque nós pertencemos a um novo reino. Amém? Eu vos disse que morreríeis nos vossos pecados, se não credes, que eu sou. Morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, o que já vos disse desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, digo ao mundo. Esse julgamento aqui de Jesus não é um julgamento para a morte, mas é um julgamento para a vida, é um julgamento para a retirada do caos, é um julgamento para a retirada das trevas. Amém? Não existe meio termo. A palavra de Deus fala que a gente não pode servir 2 senhores. Não existe meio termo. Então busque, pela fé, permaneça igual Josué e Caleb permaneceram. Pela fé, faça, se a gente é meio parecido com Gideão, mas vai, mesmo na sua fraqueza, Deus te chama de pessoa forte, porque Jesus Cristo já nos deu a fortaleza para vivermos aqui nessa terra. Amém? Se falta ainda a gente ter mais intimidade com o Pai, buscar essa intimidade a cada dia mais, buscar estar com Deus, buscar abrir o seu coração com Ele, buscar diante dEle as coisas que têm te atrapalhado de ter fé, buscar colocar para Ele aquilo que você precisa para você crescer na sua vida cristã, conviver, ter comunhão com os irmãos. Não deixar de congregar. 1 Coríntios fala, 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11 fala que não é para a gente deixar de congregar, como muitos fazem. Por quê? Porque, meus irmãos, a fé, ela nos preserva. A fé, ela alonga a vida. Viu? E tudo isso aqui é resultado de fé. A fé é saúde mental, a fé é saúde física. Mesmo que a gente passe por tribulações, por momentos pesados, por momentos que às vezes você pensa que você nem tem fé, você está desconectado de Deus, mas olha, lá no fundo Deus te dá aquela esperança. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Essa é a nossa fé. É uma fé que não depende de mim, de você. Olha, meus irmãos, o poder da oração não está em quem faz a oração. O poder da oração está em quem ouve essa oração. Viu?
Vou falar de novo, o poder da oração não está em quem faz a oração. O poder da oração está em quem está ouvindo a oração e tem o queté, e tem o poder, e tem o reinado, e tem o governo para distribuir a quem ele quer e do jeito que ele quer. Amém? Vamos ficar em pé?